Opa. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos e alunas, como estamos hoje? Oi, Maria Clara, bom dia. Oi, Mariana, bom dia. Oi, Laura, bom dia. E aí, galera, como é que vocês estão? Fala, Jean, tranquilo, cara? Um dia bom a todos, a Mariana, a Flávia, a Maria Clara, Ribeiro, a Maria Eduarda, João Augusto, show de bola, galera. Aceitando aqui a galera que tá entrando. Chuvinha boa, né, Cauã? Pois é, cara. Aqui aconteceu um problema, porque aqui não tava chovendo, né, onde eu tô. E aí Fortaleza morrendo de chover, eu digo, ah, tá acontecendo, mas beleza. Aí aqui começou a chover, 1h30 da manhã, era tanto do trovão, que aí meus cachorros, claro, se assustaram e não me deixaram dormir. Ah, então foi uma noite muito perturbada. Até 6h30 da manhã, que foi quando aqui deixou de chover um pouco, né, mas foi muito trovoado, muito mesmo. Aí tá aí, os cachorros tudo dormindo, uma hora dessa eu aqui na labuta. Você vê como a vida é injusta. Eu podia ter nascido um cachorro, né? Eu ficar aí só para um lado, para o outro, relaxando, tendo um dono como eu, que eu mimo que só esse cachorro. Hoje mesmo eu já peguei aqueles molhinhos, né, de cachorro, já coloquei, eles morreram de comer. Os bichinhos, né, estavam assustados. Mas minha noite foi muito perturbada por conta dessa chuva, mas é uma chuvinha muito boa. Por aqui não tá chovendo, mas tá meio com aspecto de nublado, sabe? É bem bacaninha. Bem bacaninha mesmo. Pois é, e é isso. É isso. Aí a gorda tá lá dormindo, né? Que é a Saori. Queria ser um macaco. Só finge que não são racionais para não pagar imposto. Pode ser mesmo, viu? Pode ser mesmo, calma, tem razão. Ô, comédia, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Eu não sei se ele criou isso. Ou se ele, sei lá, ou se ele inventou isso agora. O Cauã é engraçado. Pois é, aí ontem eu fui para Fortaleza, na verdade para Calcaia, fazer um busca e apreensão de menor. Foi horrível para variar, mas faz parte. É o trabalho, né? Alguém tem que fazer o trabalho, e esse alguém, nesse caso, né, de ontem que eu estava de plantão no tribunal, fui eu. E é isso. Então, galera, no mais tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo, todo mundo mais ou menos. Acho que tá todo mundo bem, né? Beleza. Turma, que bom, que bom, que bom. Oi, Alexia, bom dia. Oi, Laura, tá tranquilo. Galera, como é que foi o simulado, hein, da aula passada? Foi tudo bem? Juliana, bom dia, seja bem-vinda, Lina. Vocês querem que eu resolva alguma questão? Não querem? Deixa eu ver aqui como é que ficou a média de vocês. Como ficou aqui a média da turma? Eu já digo para vocês. O AVA hoje está meio instável. Parece que desde ontem. Pois é, não estou conseguindo entrar agora não. Que aí eu ia ver a média da turma, como é que vocês se saíram, sabe? Ixi, o pior é que nem que eu quero resolver uma questão, acho que eu vou conseguir, né? Porque tá instável. Tô vendo só no grupo dos professores, a galera comentando, aí estão falando com parte da informática da Unifor. Ih, pessoal, meu avô não tá entrando. Sim, professor. Não tá dando para entrar sempre. Pois é. O Álvaro acertou umas 17, muito bom, muito bom. O Álvaro, show de bola. Só aquela relacionada ao empirismo. Thiago, tu tem ela aí, cara? Porque eu não tô conseguindo abrir o Ava para ver, ó. Eu lembro até que o Thiago entrou, né, para falar comigo. Tu tem ela? Não, Alex, não é no e-mail que você recebe, não, é no Ava. Certo, vê se tu consegue aí, Thiago, porque eu tinha conseguido entrar, pelo menos, tinha conseguido entrar mais cedo, de boa, mas eu vi o pessoal comentando, né, que não tava conseguindo entrar. E aí, tô aqui tentando, não vai, não. Poxa, que pena. Vê se tu consegue entrar aí, cara. Se tu conseguir, tu me diz, porque realmente eu não tô conseguindo entrar. Senão eu faria. Bianquinha, minha querida monitora.
Show. Tu não tem não, né, Bianchi, essa questão aí que o Thiago tinha até me pedido na hora da Eu prova? tô procurando agora aqui, eu acho que eu tenho. É uma pena. Consegui não. Paciência. O Thiago mandou foto. Mandou para Bianca, foi? Bianquinha, lê aí, por favor. Tô procurando aqui, professor. Tá. A Camila também, se quiser ler também. De quem era o monitor a questão? Porque é mais fácil de procurar. Quero, Camila, se quiser ler, pode ler. Era Gente, de eu uma vou ler aluna. porque eu tô com a questão aberta, tá? Pronto, pronto, Lê pode aí. ler. Pronto, quem fez foi a Bianca, a monitora. Ei, Vamos lá. A mitologia grega surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. A filosofia, então, vai surgir após Tales propor que deveriam utilizar da razão para explicar as causas da natureza. Segundo as principais diferenças entre mito e filosofia, assinale a alternativa correta. Item A. O mito trata-se de uma narrativa poética que pergunta e explica como as coisas existem e como são agora. B. O mito explica os fenômenos da natureza. né? Porque eu não sei se o Thiago. Desculpa, Camila, te interrompendo. Não. É só porque senão vai ficar muita coisa para eu lembrar. Mas o Thiago. Ah, o Thiago tá dizendo que não é essa questão. Então, Não é é essa. 17, né? Por isso que eu fiquei Tá surpresa. embaralhada, Camila. Por isso que eu fiquei surpresa que a questão era minha, porque eu lembrava que era de uma aluna. Eu ainda tô atrás. Aí, Bianca. Thiago, me chama no WhatsApp, porque aí a mensagem vai subir, porque tá perdido aqui. Mas Chama eu tirei foto de todas as questões. Se vocês quiserem, é só dizer o número que eu leio, tá? É porque, Camila, eu acho que não é nem questão de número. É que eu acho que eu coloquei para embaralhar as questões. Então, assim, se eu disser 16, tua não é a mesma 16 do Thiago, por exemplo. Ah, tá bom. Aí, Eu achei. achou? Pronto, show. Uhum. Camila, obrigado pela gentileza. Obrigada, Camila. Ó, é uma questão da aluna Maria Clara, do ano passado. Ela escreveu assim: baseado nos seus conhecimentos sobre mito, senso comum, filosofia e ciência, assinale o item correto. Alternativa A. A ciência, como o mito, vai estar sempre criando histórias fantasiosas e sagradas para explicar a origem de tudo, sem se importar com métodos científicos e comprovações empíricas. Aí não adianta nem ler, né? Porque, pelo amor de Deus, é palhaçada. Letra B. A ciência, assim como o senso comum, é comprovada como, por demonstrações empíricas, conhecimentos que foram testados, comprovados e aceitos no meio científico. Também tá. Não, porque o senso comum, quando ele é testado, vira ciência. Uhum. Testado e comprovado. Letra C. A filosofia é uma ciência em que se baseia em fatos científicos e empíricos que comprovam suas teorias. Que cheiro ruim, meu Deus. Se a ciência é uma filosofia, a filosofia é uma ciência. Lê a D logo, o biquinho. A D. A filosofia é uma narração poética que contava com a fantasia e o sagrado para contar o que acontecia. Pula aí. Tá errado. Lê a E. O senso comum, diferente da ciência, é algo popular, não empírico, que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. O senso comum é levado como uma verdade, por mais que não exista provas científicas que comprovem. Uhum. E aí, Thiago, qual era a dúvida? O problema está no fato dele não ser empírico. O senso comum só é empírico. Ele não pode ser outra coisa. Ele também é conhecido como conhecimento empírico, o senso comum. Aí o que acontece? Como é que foi o seguinte, ficou entre duas alternativas, certo? Aqui o Thiago marcou, foi essa aqui. Não, essa que eu marquei tá errada. Essa que eu marquei com certeza tá errada também. Na verdade, não tem nenhuma alternativa certa aí, esse é o problema. Porque nessa que eu marquei, lê a que eu marquei. A filosofia é uma ciência em que se baseia em fatos científicos e empíricos que comprovam suas teorias.
Não, eu não creio que seja uma ciência, alguns livros que eu li não diz que é uma ciência, mas não se baseia somente em fatos empíricos, né? Porque, por exemplo, a discussão sobre Deus, você não pensa em fatos empíricos sobre ela. Mas, assim, a filosofia é conhecida como ser as ciências das ciências, ela é a mãe. E a partir dela que surgem as outras ciências, surge a ciência, a química, a física. Mas tem algumas discussões sobre isso por causa do objeto de conhecimento dela, né? Porque o objeto de conhecimento dela seria muito amplo. Mas em aí, relação a- Verdade. Como é A que gente você estuda a metafísica? A metafísica você não tem como você analisar não é empiricamente. empírico, no caso. É, na verdade, é porque tem apenas, Bianca, lê aí de novo, por favor. Tem apenas... A filosofia é uma ciência em que se baseia em fatos científicos e empíricos que comprovam suas teorias. Mas essa foi dada como correta? Não, a dada como correta foi o item E. Aí qual é o item E? Porque para ele o item E está errado porque diz assim que o senso comum não é empírico e para ele é empírico, entendeu? Ó, vou ler. Ei. O senso comum, diferente da ciência, é algo popular não empírico, que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. O Entendi. senso comum, entendeu? Entendi. Pronto, a C realmente não dá para estar como correta. Mas a E, a questão do empirismo, ela ou pode dizer respeito à ciência, por exemplo, Aristóteles foi um grande cientista, o Aristóteles ele foi empírico no sentido de experimentação, né? Porque o empírico aqui tem dois sentidos, e pode ser o empírico, ou empírico como de experimentação, que aí vem da ciência, ou vem do empírico no sentido de ser senso comum, entendeu? Então não está errado você dizer essa frase específica. Lê de novo aí, Bianca. O senso comum, diferente da ciência, é algo popular, não empírico, que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. O senso comum... Desculpa, porque eu acho que a questão está aí. Não empírico. O não empírico aqui é no sentido de não estar testado. Tá dando para entender, Thiago? Entendi. É porque os significados que eu procurei, tipo, no dicionário, nesses cantos, sobre empírico é que vem dos sentidos, né? E senso comum só pode vir dos sentidos. É uma das acepções dessa palavra, entendeu? Mas o empírico, ele pode significar testagem. Então, a engenharia é uma ciência empírica, é uma ciência que testa, entendeu? Pode ser testagem. Mas, de qualquer forma, continua errado, né? Porque aí fica... Ela não define qual é o significado que ela deu. Pode ser tanto empírico de sentidos, o que tornaria o item errado, ou poderia ser empírico como o senhor está falando. Na verdade, aí eu teria que imaginar que ela está falando isso. Na verdade, acredito assim, que tem aquelas questões que tem a mais certa, né? Essa aqui não está errado, mesmo ela dizendo. Porque se toda palavra, quase toda palavra é polissêmica, né? Tem mais de um sentido. Eu não vejo como errado, não. Eu vejo que ela poderia ter melhorado, né? Mas eu não vejo assim como errado, não, Thiago. Pra ser bem sincero. E assim, o final desse item, ele meio que dá uma explicação do não empírico. Ó, o senso comum é levado como uma verdade, por mais que não exista provas científicas que o comprovem. Então, acho que desde o início. O senso comum, diferente da ciência, é algo popular, não empírico, certo, que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. Tranquilo. O senso comum é levado como uma verdade, por mais que não exista prova científica. Ela define no final, né, que tu tá dizendo. Assim, Thiago, eu concordo que a questão poderia ter sido um pouquinho mais elaborada, melhor elaborada, mas dizer que esse item tá errado, cara, eu acho que não tá, não, pra ser bem sincero. Até porque eu acho que nenhuma prova do direito poderia valer, então, já que direito tem tantas acepções, que aí colocar lá o direito e você não conseguir presumir qual seria o conceito do direito, anularia toda e qualquer questão que envolvesse a palavra do direito, entendeu? Tranquilo? Foi só essa, pessoal? Querem que eu faça outra? Querem que eu faça outra? Não. Deixa eu ver aqui se o Ava tá entrando aqui, peraí. Ai, Jesus, aí é que não vai entrar mesmo. Deixa eu ver. Aí... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Com licença, professor. Pode falar, meu amigo.
Para a prova, a gente considera arqué e physis próximos ou arqué e physis significados separados, de princípio? Não, significados separados. Tá certo. É porque talvez alguns costumam misturar, tratar como se fosse um único conceito, aí eu queria saber. Tranquilo, tranquilo. Não, são institutos separados. A arqué é mais diz respeito mais à substância e a physis mais da natureza, né? Do princípio de tudo. Tranquilo? Eu não estou conseguindo ainda abrir uma... Ah, consegui. A prova aqui só para dizer, só para eu ver o... Não consegui. Consegui entrar no AVA, entrar na nossa disciplina, mas eu não estou conseguindo entrar no simulado. Para eu poder ver pelo menos a média da turma, como é que ficou, se vocês foram bem, se vocês foram mal, como é que vocês foram. Enfim. Professor, licença. Pode falar. Você pode me responder se a prova vai ser toda de marcar ou vai ter alguma questão aberta? Objetiva. Oi? Toda objetiva, toda... Ah, tá bom. Obrigada. Bem tranquila, a prova é para todo mundo tirar 10, vou ter até um ponto extra, fora aquela dos mitos, fora o ponto extra que algumas pessoas tiveram, né, por conta do mito do carnaval, coloquei outro ponto extra, vocês tirarem 10, não reclamarem, ficar todo mundo bem e feliz, tá bom? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Pronto, respondi, Luiz Filho. A do método científico. A Eduarda tá pedindo a do método científico. Tu tem ainda, Vinha? Tenho não, se me mandar eu posso ler, mas eu não tenho. Ou alguém tem a Camila. Camila, tu sabe ver se tem aí? O Ricardo, vocês gostaram da questão do Cidinho Magnífico? Qual é a questão, Bianca? Eu tenho foto de todas. Uma do método científico. Só um segundo, eu vou olhar. Ah, pobre da Camila. Vai dar certo, Camila. Foi a mais... Os alunos estavam dizendo que era mais difícil para escolher. Eu sabia que era que vocês iam gastar mais tempo pensando qual que passou na minha cabeça para você escolher a certa e ganhar um ponto extra, né? Porque assim, você tinha que pensar em mim, pensar no que eu colocaria. Eu imaginei que fosse a maioria fosse a pergunta que vocês mais iam gastar tempo. Eu coloquei o perfeito pela Fabiana. Era para ter de conhecimento científico, é? Maria Eduarda, se tu puder ajudar um pouco mais a Camila e ajudar que questão é essa? Eu mandei para a Bianca no WhatsApp. Mandou para mim. Eu tô com ela agora aqui. Vamos lá, então. Obrigado, Camila, mais uma vez. De nada, gente. Qualquer coisa é só pedir. O conhecimento científico é conquista recente da humanidade. Datado de cerca de 400 anos, na antiguidade grega, ciência e filosofia achavam-se ainda vinculadas e separadas apenas no século XVII, com a Revolução Científica iniciada por Galileu. A partir da sua leitura desse trecho, assim como de seus conhecimentos sobre o método científico, assinale a alternativa correta. Item A. A matematização da ciência adquiriu grande importância no método científico de Sartre. Não, né? Isso para vocês, fala-me, Nossa Senhora, não é para ter cobrado não. Aí vai passar isso na filosofia da modernidade. Nossa, como eu fui... Item B. Apesar da revolução científica iniciada por Galileu, o pensador Claude Bernard, médico e fisiológico francês. Não, galera, não sei sobre nada disso com vocês. E aí? Não, e aí que, assim, na prova você já sabe, se cair essa questão na prova, é porque eu devo ter cadastrado errado no AVA. Porque essas questões eu cadastro no AVA. Se cair na prova, aí vocês já sabem a resposta. Vai cair igualzinho. Mas não é por ter colocado essa questão, não, porque eu nem falei sobre isso. Oi, Maria Eduarda, pode falar. Eu posso só ler, porque eu queria saber por que a que eu marquei tá errada. Vai, lê aí. Tá, obrigada. O método científico experimental das ciências da natureza, em tese, seria constituído pelas etapas de observação, hipótese, experimentação, generalização, lei, né, entre parênteses, e teoria.
pode-se afirmar que esta ordem é seguida em cada procedimento, ou seja, não há ocorrência de variações. Aí seria isso? Na verdade, ela nem sempre segue esse método, né? Até porque pode ter a generalização, ou seja, ir do individual para o geral, como pode ter do geral para o individual, entendeu? Não necessariamente seria essa coisa. É como se ele colocasse que só existisse esse. Existe esse, mas não só esse, sabe? O Maria Eduarda. Mas parabéns pelo seu interesse, gostei. Realmente não era para eu ter colocado essa questão, não. Peço desculpas aí, eu vou até procurar a questão essa. Me manda aí, Bianca, para eu anular lá do banco de questões, lá do AVA, para eu não cobrar de novo. Beleza? Turma, eu consegui abrir aqui os simulados, né? Aí a média de vocês foi 71. Muito bom, gostei. 52 pessoas fizeram. Ou seja, quase a turma toda, né? Nós somos 65 aqui e 52 pessoas fizeram. E a média ficou 7,71. Eu achei bom a média. Realmente, para ser o primeiro, né? Teve gente aqui que não marcou nenhuma. Aí a média cai, né? Uns 3 pessoas não marcaram nenhuma. Aí a média cai. Abriram o simulado e não marcaram nenhuma. Ou até marcaram e não salvaram. Vocês precisam salvar? Porque tem aqui 3 pessoas com 0. Precisa não, é só enviar mesmo. Então, 3 pessoas enviaram sem marcar nenhuma. Faz parte. Mas, por exemplo, professor, eu, infelizmente, só pude fazer em cima da hora. Tipo, faltava 20 minutos para terminar. Aí eu não fiz todas, eu fiz só algumas, entendeu? Tá. Tem gente nessa situação aqui também. Tem gente nessa situação que não marcou um bocado. Tem gente que não marcou nenhuma e tem gente que marcou algumas e não marcou outras. Deve ter sido por conta do tempo também, né? É verdade. Mas na prova, pelo amor de Deus, turma, entre na prova no horário da aula, tá? Entre na prova 9h30. A prova, só questão objetiva, dá para você fazer com tempo, tranquilo. Se o AVA apresentar instabilidade, aguarde uns 10, 15 minutos, que ele volta, que ele abre, não se preocupa, tá? Vai dar tempo, não precisa ficar desesperado, a prova tá tranquila, tá nesse nível aí dos simulados. Tem questão que no simulado que tá igualzinha. Então a prova realmente não foi feita para derrubar ninguém, não. Foi feita para vocês conseguirem passar direitinho, todo mundo com 10, se Deus quiser. Beleza? Mais alguma dúvida, turma? No simulado? Posso já ir para a nossa aulinha? A Maria Eduarda diz que não. Beleza. Então tá todo mundo ok, né? Show. De nada, Maria Eduarda. Obrigado também pelo aviso aí. A Bianca vai me mandar e eu vou deletar essa questão. Alguém levantou a mão? Foi a Maria Clara. Oi, Maria Clara. Oi, porque eu tinha uma dúvida em relação a uma coisa bem específica que eu vi em várias questões dos monitores, que é em relação à questão de sábio, certo? Que, tipo, Sócrates falava que ele não gostava de se considerar sábio, né, por conta que ele considerava a ignorância e tal, e em várias questões fala sobre, tipo, todos os filósofos não se considerarem sábios. Aí a minha dúvida eu queria saber se, tipo, essa vontade de não se denominar sábios só se refere a Sócrates e a alguns filósofos, ou se refere a todos os filósofos? Na verdade, um pressuposto da filosofia é você ter muita humildade perante o conhecimento. Não sei se você estava aqui já matriculada quando a gente falou sobre a unidade 1, foi onde a gente abordou. Então, realmente, os filósofos, eles se portam com muita humildade perante o conhecimento e eles não gostam de ser chamados de sábios, não. Porque eles reconhecem que eles mais ignoram do que conhecem as coisas. Então, eles reconhecem a ignorância deles. Então, não dá para eles serem chamados de sábios, já que a sabedoria só pertencia aos deuses. Clareou um pouco mais, Maria Clara? Eu entendi. É porque, assim, eu fiquei um pouco confusa em relação a, tipo, as questões... Porque tem alguns filósofos que, tipo, vendem o conhecimento. Então, na teoria, eles consideram que eles sabem bastante. Aí, tipo, ficou meio confuso, mas eu acho que eu consegui entender. Não, o ato de vender conhecimento, que quem fez isso primeiro foram os sofistas, não necessariamente significa que eles se denominavam sábios, né? Uma coisa é você vender conhecimento, a arte da persuasão, como era o caso dos sofistas. Outra coisa é você dizer, eu sou sábio. E naquela época, Sócrates e Platão e Aristóteles tinham tanta raiva dos sofistas que não consideravam os sofistas sábios. Desculpa,
não considerava sábios, porque ninguém é, não considerava os sofistas filósofos. Só depois é que a humanidade resolveu perdoar os sofistas, já que eles foram extremamente mal compreendidos por parte de Sócrates e de Platão. Entendi, obrigada. Nada, mal fazer. Oi, Breno. Desculpa, professor. Sobre outra questão que um dos monitores abordou, não lembro quem foi, que perguntava quais eram as razões para a filosofia ter surgido na Grécia. Os itens específicos falaram colonização. E aí eu perguntei para os monitores disseram que colonização seria no aspecto mais negativo, de você só apenas colonizar. Mas quando eu fui fazer a questão, eu acabei olhando colonização por outro olhar, como os gregos fossem para o local, naquela cultura eles colonizassem, mas ao mesmo tempo eles também agregassem dessa outra cultura certos aspectos, certos conhecimentos que poderiam ter ajudado para o surgimento da filosofia na Grécia. Eu queria saber como é que o senhor vai considerar a colonização em si, só para tomar uma... Breno, muito legal o teu ponto de vista aí, porque realmente colonização foi no sentido de eles serem colonizados. E eles serem colonizados, não houve isso, né? Na questão, não houve que eles serem colonizados, foi o que ajudou a filosofia a crescer lá. Por isso que essa parte deu como errada. Mas o fato deles serem viajantes marítimos, o fato deles terem feito muito comércio, aí sim, aí nesse fato, eles agregaram muita cultura, que foi um dos motivos que surgiu a filosofia. Então, para te responder, colonização é mais nesse sentido deles terem sido colonizados. Isso aí não influenciou, né? Até porque eles não foram. Foram depois, né? Muito tempo depois, com Alexandre o Grande. Aí dá nem para dizer que foi colonização, porque não teve uma coluna mesmo, né? Enfim, colonização é mais nesse sentido mais negativo mesmo, como você trouxe. Show? Aí se cair, diz que bota errado, tá? Que não foi a colonização. Eu acho engraçado, o Breno, ele desenha, né, umas coisinhas. Eu tô vendo um carinha morto de fofa falando. Só que eu não entendo o que é o asterisco, nem a traço, nem a mapada. Coisa engraçada. Show, acho que ele entendeu. Beleza, turma? Então podemos ir para a nossa aula, tá tranquilo, todo mundo? Breno, não sei se tu quer falar, mas tua mão tá levantada, tá? Só para te dizer. Show. É o abraço. Minha gente, como é que vocês conseguem ver isso aqui, um abraço? Não consigo não. Eu vejo um carinha feliz. Show. Então, turma, eu vou voltar para nossa aulinha, tá? A gente vai falar de Sócrates e vai acabar a aula falando... Minha nossa senhora, o Cauã. Cauã é uma carinha fazendo biquinho, é isso? Eu não consigo... Te amo, prof. Emoji dos anos 2000. Pessoal, eu acessava, né? Eu mando Messenger, sei lá, Orkut, essas coisas, vivi tudo isso. Mas eu não lembro essas carinhas que vocês fazem, não. A única coisa que eu lembro era o S2, que era para fazer o coração, só isso. Eu fui aprender esse ano com vocês, o S2. Faz parte. Turma, então hoje a gente acaba de falar sobre Sócrates. Tá massa, Tony Neto, esse aí. Esse aí tá mais visível. Então hoje a gente acaba de falar sobre Sócrates e fala um pouquinho de Platão, tá? Então a prova vai até a aula de hoje. A prova tá tranquila, certo? Tá no nível aí dos simulados. Vão ter algumas questões iguais às dos simulados. A primeira chamada é na quinta. A segunda chamada é terça que vem. A gente não vai se ver aqui pelo Meet, tá? Mas a minha querida monitora Bianquinha vai estar extremamente à disposição, e eu também. E aí vocês, qualquer dúvida na prova, pode gravar um áudio, mandar para ela, ela me manda, e eu respondo imediatamente, ou então ela mesma já responde. Ou então pode gravar, ou então pode escrever, né, que ela me manda, ou pode mandar torpedo para mim pelo Unifor Online que me manda. Se você achar que alguma questão está com algum problema, faz como se essa questão estivesse valendo. Quando for na outra quinta, sem ser a próxima, a outra, aí eu vou corrigir tanto a primeira como a segunda chamada com vocês, tá bom? E aí eu corrijo essas chamadas. Se tiver alguma questão para anular, alguma essa como a Maria Eduarda aí levantou, né? Aí eu vou e anulo a questão. Podem ficar tranquilos. A prova não é feita para derrubar ninguém, a prova não é feita para estressar ninguém, a prova
é feita para ser para medir coisas, para assim, né, para tentar ver se você aprendeu ou aprendeu coisas que a gente conversou durante esse semestre até agora, tá bom? Então, não deixe a matéria acumular, até porque a nossa matéria é cumulativa. Então, quando cair a AV2, vai cair a unidade 1 e a unidade 2 de novo, provavelmente a unidade 3 na AV2, e é isso. Tranquilo? Então, fique bem relaxado, se vai dar certo, estudem que vai dar certo, certo? Só vai cair o que eu falei em sala de aula, ou a Bianca falou no JET. E aí, galera, eu vou começar a compartilhar minha tela, eu vou para aquele slide, tá? Que se chama Filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles. A gente continuar a nossa conversinha aqui sobre Sócrates. Só um minutinho, como ela está apresentando. Show. Cadê a Fabiana, que tá calada? Se ela passar, você tá calada. Ela tá aí. Professor. Eu aqui, professor. Falhou, não consegui entender. Eu tô aqui, Fabiana. Ah, que bom. Você tá bem? Mas tá me ouvindo. Tô mais ou menos aí. Quando eu tô assim, eu não gosto de falar, não. Por incrível que pareça, eu consigo ficar calada em algum momento, acredita? Ah. A Thaís foi que me disse que lhe conheceu. A Thaís... Foi, professor, foi ótimo conhecer ela. Ela vai passar um monte de tempo aqui no meu interior. A gente vai marcar dela vir pra minha casa. Ela é super gente boa. Que legal, que legal. Ela tava falando que tu disse que o pessoal do AB não fala muito, né? Que o CD fala demais. E eu disse, é verdade, eu falo para vocês não falam muito mesmo. Até porque, ó, com eles eu já acabei maiêutica socrática, que você não conseguiu nem chegar com maiêutica socrática. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá, galera. Pois, Fabiana, fica à vontade. Professor. Oi. Esses slides já estão disponíveis no AVA? Então, desde o primeiro dia de aula, Rafa. Ah, obrigada. Nada, linda. Todo o material que a gente vai usar durante o semestre todo, desde o primeiro dia de aula, já está no AVA, tá bom? Aí, já, acho que é a terceira aula que a gente vai usar esse slide aqui, ou é a quarta. Bora lá, turma. Então, a gente está, turma, no mundo antigo, né? A gente está, então, na filosofia da antiguidade, que são 4 períodos. A gente está no segundo período, que é o período socrático, o período antropológico. A gente viu que, nesse período, Sócrates, ele propôs, não só Sócrates, né? Porque os sofistas fizeram isso antes de Sócrates, e primeiro surgiram os sofistas e depois foi que veio Sócrates. Eles propuseram alterar o assunto, né? Então, os filósofos físicos, né? Dos primeiros filósofos discutiram muito sobre os cosmos, sobre a natureza, e aí vieram os socráticos e disseram assim, que contradição essa galera pré-socrática, um achando que o ar quer, o fogo, o ar, o água, o apeiron, as sementes, tem nada a ver. Vamos discutir coisas mais úteis? E eles passaram a discutir questões relacionadas mais aos seres humanos, né? Primeiro, o autoconhecimento. Para Sócrates, a base de qualquer conhecimento é você se autoconhecer, e não só o autoconhecimento, você também discutir questões relacionadas ao homem em si, como a democracia, como a moral, como a ética, como os costumes. Então, Sócrates tinha essa predileção. E Sócrates, ele não só propôs discutir as questões humanas, mas também ele trouxe uma nova forma de filosofar, que é através de diálogos, que é através de perguntas e respostas. Já vimos que Sócrates era chato muito, era feio, e não se cuidava tanto, né? Diz as coisas, diz a literatura, e que Sócrates, ele viveu nessa época de maior florescimento da democracia ateniense, que é o chamado século de Péricles, e nessa época qualquer cidadão podia participar da vida política. Então, se qualquer cidadão poderia ir para a Ágora, que é a praça pública, e eles poderiam tentar influenciar na vida política de Atenas, o que era legal aqui, o arete, a virtude cívica, a virtude do cidadão, era você saber falar em público, é ter a arte da oratória, é ter a arte da persuasão. E foi nessa época que surgiram os sofistas, e os sofistas, eles eram filósofos, foram considerados os primeiros filósofos dessa era socrática, e que eles vendiam esse conhecimento, né? E que Sócrates e Platão tinham muita raiva deles, porque, primeiro, conhecimento não é uma propriedade para ser vendida, ninguém deve se apropriar do conhecimento, o conhecimento pertence ao mundo, pertence a todo mundo, que é essa história que eu estava conversando aí com a Maria Clara. O conhecimento pertence a todo mundo, não pertence a ninguém individual. E outra coisa, os filósofos, eles não gostam de ser chamados de sábios, porque eles sabem que muito mais ignoram do que sabem. E os sofistas, além de eles venderem conhecimento, eles, nessa história de ensinar a arte da persuasão,
eles ensinavam não só a argumentar a favor de algo, como a guerra também, como a guerra, por exemplo, mas eles ensinavam a contra-argumentar esse algo, como ir contra a guerra. E Sócrates foi um dos filósofos que disse que a verdade, o conceito é absoluto. Não existe mais de uma verdade, não existe mais de um conceito. Que a verdade ela é só uma. Então, a partir do momento que os filósofos sofistas, né, eles ensinavam a argumentar a favor de algo e a contra-argumentar esse próprio algo, o Sócrates entendia que eles estavam ensinando a mentira. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles tinham muita raiva dos sofistas. O sofista mais conhecido foi Protágoras, onde ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, onde tudo é relativo. Um fato pode ser bom para mim e ruim para você, ou vice-versa. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Toda a percepção humana depende da gente. Isso é muito o que os sofistas trouxeram, né? Aí a gente já conversou sobre Sócrates, e a gente viu que um dos legados de Sócrates foi esse método dialético, essa maiêutica socrática que a gente vai conversar hoje. O Sócrates, ele, quando tinha 50 anos, mais ou menos, os pais deles faleceram, o pai dele pedreiro, né, o pai dele artesão, trabalhava nos templos de Atenas, a mãe dele parteira, então ele herdou, não muita grana, mas herdou dinheiro suficiente para não trabalhar e nem se preocupar em enricar mais. De maneira que ele se dedicou extremamente à filosofia, ele ficava passeando na praça pública de Atenas e perguntando às pessoas. E através do que essas pessoas respondiam, ele fazia outras perguntas, até mostrar para essas pessoas que o argumento que elas traziam eram argumentos falhos, contraditórios, frágeis, de maneira que Sócrates permitia que essas pessoas elas reformulassem a cabeça delas. Então, se Sócrates vivesse hoje, ele chegava para algum que é defensor ferrenho do Bolsonaro, por exemplo, e mostrava a contradição nos argumentos, mas também chegaria para alguém que é defensor ferrenho do Lula, do PT, e mostrava a fragilidade nos argumentos, dando a possibilidade dessas pessoas a revisitar todas essas opiniões. E é isso que Sócrates percebeu. Percebeu que as pessoas julgavam saber das coisas, mas, bem da verdade, as pessoas não sabem muito das coisas. Elas têm opinião sobre aquilo que não necessariamente representa a verdade. E aí, turma, a maiêutica socrática está presente até hoje no nosso mundo por psicólogos, por filósofos, por juízes, por promotores. Ontem mesmo eu assisti um filme chamado Os Sete de Chicago, está até indicado aí para ganhar Oscar de melhor filme, e aí o filme passa quase todo num tribunal e o próprio advogado ele vai utilizando a maiêutica socrática. Então veja que foi algo criado por Sócrates há 5 séculos antes de Cristo. A gente está aqui na metade do século V antes de Cristo até o século IV e que é utilizado até hoje, né? Então a maiêutica socrática, se você faz terapia, por exemplo, provavelmente você já foi alvo, digamos assim, da maiêutica socrática. Quando o nosso psicólogo, terapeuta, ele vai fazendo perguntas e chega uma hora que ele faz uma pergunta que a gente para e diz assim, é mesmo, é exatamente a maiêutica socrática, esse método dialético criado por Sócrates. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples, né, de pessoas que cultuam os deuses aqui eles eram politeístas, e o Sócrates, ele primeiro exortava. Exortar é o convite a conversar, convite a filosofar. E aí o Sócrates chegava para alguém muito culto, muito culto e que venerava muito os deuses e perguntava assim, você acha que os deuses sabem de tudo? E aí a pessoa respondia, sim, claro, eles são deuses, é lógico que eles sabem de tudo. E alguns deuses, eles discordam uns dos outros? Aí a pessoa, claro que discorda, eles estão sempre brigando. Tem deuses aí que querem matar a humanidade, tem deuses que querem salvar a humanidade, tem deuses que querem destruir o mundo, tem deuses que querem salvar o mundo. Então, realmente, eles estão sempre brigando, realmente eles discordam, sim, um do outro. Então, os deuses podem discordar sobre o que é certo e o que é verdadeiro? Tipo, para uns, o que é certo é destruir o mundo, para outros, é errado destruir o mundo? Imagino que sim, já que eles discordam dos outros, né? A verdade de um Deus não é a mesma verdade de dois. Então, é certo que alguns deuses podem estar errados. Aí pode ser. Aí Sócrates conclui que, então, os deuses não podem saber de tudo. Perceba que isso é um método muito simples da gente enxergar a maiêutica socrática. Tem 1 milhão de exemplos, mas vai depender muito de 2 pessoas. A maiêutica socrática, por isso que eu peço assim para você pensar na sua terapia ou pensar em algum filme que você, porventura, tenha visto
e que nesse filme demonstra o advogado fazendo a testemunha, por exemplo, entrar em contradição. Perceba que o interlocutor de Sócrates iniciou a conversa com Sócrates achando que os deuses sabem de tudo. E Sócrates mostra uma contradição e chegando à conclusão que os deuses não podem saber de tudo, já que eles estão sempre brigando. E é uma contradição, já que se eles sabem de tudo, e a verdade é só uma, ou é certo destruir o mundo, ou é errado destruir o mundo. Não dá para ser certo destruir o mundo e, ao mesmo tempo, salvar o mundo. Então, Sócrates, ele mostra essa contradição. Então, você imagina que Sócrates, ele fazia isso, mas fazia isso publicamente. E eu acho que nenhum ser humano gosta de ser repreendido, muito menos publicamente. De maneira que, talvez por isso, Sócrates tenha tido o destino tão fatídico, né, que ele teve, que foi ser condenado à morte. E aí, turma, aqui a gente traz outro exemplo, né, de maiêutica, só para vocês verem, mas o que eu queria conversar com vocês agora, que aí já eu volto para esses slides, é esse passo a passo da maiêutica socrática. A maiêutica socrática, depois quando ela é estudada, ela foi dividida em 4 passos. Maiêutica socrática, método socrático, método dialético são sinônimos. E aí se chama de método dialético porque é uma visão entre é um diálogo, aliás, entre visões opostas. De maneira que é você entrar na conversa achando que é certo um ponto de vista e durante essa conversa você perceber que você não está tão certo assim. Então, por isso que são os opostos. O direito é uma ciência dialética, o direito é uma ciência dos opostos. Uma parte quer uma coisa e a outra parte está resistindo essa pretensão da primeira parte. Então, esse método dialético ele foi criado por Sócrates, também chamado de maiêutica socrática. E aí a filosofia ela foi dividindo a maiêutica socrática em 4 fases. Na primeira fase é a fase de exortação, que significa convite. É onde Sócrates convida as pessoas a filosofar. Então você está lá parado na praça pública, você que se julga um sabedor muito do direito, um sabedor muito de justiça, talvez porque você seja juiz ou juíza, um sabedor muito do Ministério Público, ou um sabedor muito da arquitetura, ou da beleza, ou de estética, ou da moralidade, ou da política. E o Sócrates ele tinha predileção de conversar com essas pessoas que ostentavam saber muito, que julgavam saber demais. E aí ele chegava e te convidava para conversar. E aí ele começava a te indagar, a fazer uma série de perguntas. E com base na resposta que você dava, é onde ele fazia outra pergunta a você. Sócrates ele criou um método inteligentíssimo, turma. E esse método inteligentíssimo, ele ensina a gente a não responder a pergunta de imediato. Então, quando você for perguntado, muitas vezes, uma saída boa é você fazer outra pergunta. Porque quando você é perguntado, você é colocado na parede, né, para você responder, dar sua opinião, por exemplo. E aí eles simplesmente faziam outra pergunta e deixava essa outra pessoa na parede e essa pessoa muitas vezes nem se tocava e respondia para Sócrates. E quando Sócrates chegava ao ponto de que ele mostrava a fragilidade no argumento da pessoa, que a pessoa chegava, tá bom, Sócrates, eu não sei o que é isso não, me diz aí tu o que é. Sócrates dizia, eu não sei, por isso que eu estou te perguntando. Ou seja, ele não se comprometia, ele não dava muitas vezes a opinião dele, ele não julgava saber de nada, né? Daí vem aquela história, né? Só sei que nada sei, a gente já volta a falar sobre isso. Então, primeiro ele exortava, exortar é convite a filosofar, depois ele indagava, desculpa, e através dessas indagações, ele ia fazendo novas indagações, até que ele chegava na ironia. A ironia era o ponto onde ele mostrava a fragilidade no argumento, a contradição no argumento, ele mostrava que o que você julgava saber, você não sabia essa coisa toda. E aí é onde surge a maiêutica, que ele apelidou de maiêutica em homenagem à mãe dele. Maiêutica é uma palavra que vem do grego, que significa dar à luz, o parto. A mãe dele dava luz a crianças e Sócrates dizia que ele dava luz a novas ideias. Por quê? Porque após você ter seus argumentos destruídos, você podia formular outros argumentos. Daí porque maiêutica socrática é a oportunidade que Sócrates te dava de você reformular os seus argumentos. É o que o seu terapeuta faz com você quando você está lá morrendo de esculhambar uma pessoa e de repente ele está te perguntando algumas coisas, o teu terapeuta, e você olha e diz, é mesmo, como é que eu não pensei nisso? Então esse é o método socrático, a maiêutica socrática, o método dialético. Deu para entender, turma? Aqui, meu Deus, cadê vocês?
Deu para entender, turma? Vocês aqui, tudo bem? Tem gente querendo entrar agora. Professor, é importante saber sobre Gorgias e os pródigos? Não, Matheus, são outros sofistas, né? É importante você saber mais dessa generalidade dos sofistas, tá bom? Ricardo, acho que a melhor maneira de fazer um debate é fazer o outro debatedor se contradizer, que é, Ricardo, o que o Sócrates fazia muito, cara. Era desse jeito mesmo. Só que ele fazia muito isso publicamente, né? E a galera não gostava tanto, né? Enfim. Então essa é a questão da maiêutica socrática trazida por Sócrates. Por conta dessa maiêutica socrática, né? Por conta de que Sócrates, ele trazia novos conhecimentos, ele questionava os conhecimentos das pessoas. A filosofia hoje enquadra Sócrates na área da epistemologia. Epistemologia, como vocês já sabem, é uma área da filosofia que estuda o conhecimento, em especial o conhecimento científico. Então, Sócrates, ele foi enquadrado na área da epistemologia por exatamente trabalhar com essa questão da episteme, do conhecimento. Mas Sócrates não trabalhou só com isso, não. Sócrates discutiu sobre virtude, sobre moral, sobre verdade. Sócrates discutiu sobre justiça, sobre política. Ele discutiu até sobre a natureza. A gente vai ver isso. Mas enquadram Sócrates mais nesse contexto epistemológico, utilizando esse método dialético, né? Então, a abordagem que Sócrates fazia, esse método dialético, o método socrático, onde ele fazia as pessoas entrarem em contradições. Sócrates, antes de Sócrates, existiu o período pré-socrático, onde os físicos, né, que eram os filósofos da Jônia e também da Itália, das 4 escolas que a gente estudou dos pré-socráticos, eles tentaram explicar a origem do cosmos, a origem da vida. E já, turma, também antes de Sócrates, surgiram Protágoras, como Gorgias também, que eram sofistas, e eles eram pagos para ensinar a arte da retórica, a arte da persuasão. Veio Sócrates, e depois de Sócrates, ainda no período socrático, veio Platão, que a gente conhece Sócrates muito por conta de Platão, né? Outras 3 fontes também, que eu já conversei com vocês, mas já eu reviso sobre isso. Então, depois de Sócrates, turma, no século IV a.C., surgiu Platão, ainda no período socrático, e depois a gente conversa no período sistemático, em especial com Aristóteles. E Platão, ele retratou Sócrates. Muita gente disse já, mas isso foi superado, que, na verdade, Sócrates foi um personagem inventado por Platão. Hoje se considera que não, que Sócrates de fato existiu, mas Platão, ele retratou Sócrates em vários livros, entre eles a Apologia, que eu já conversei com vocês, é onde Platão, ele narra a defesa de Sócrates no julgamento, a gente vai falar de julgamento de Sócrates hoje. Fédon, que é depois que Sócrates é condenado à morte, é discutindo sobre a imortalidade da alma. Simpósio e outros livros, Platão retrata Sócrates. E aí, turma, o ser humano, né, a gente já falou sobre isso também, ele sempre quer explicar as coisas, e aí tem uma lenda, que eu vou rememorar com vocês, a gente já viu isso também, que tentou explicar por que Sócrates tinha esse espírito tão questionador. E essa lenda conta que existia o oráculo de Delfos, era um oráculo onde existia uma sacerdotisa, essa sacerdotisa, ela recebia o deus Apolo, e toda a Grécia acreditava que quando aquela sacerdotisa falava, na verdade, quem estava falando era o deus Apolo. E aí alguém, um dia, não tinha o que fazer, provavelmente perguntou para o deus Apolo, que era o deus da sabedoria, quem era o homem mais sábio do mundo. E aí o oráculo de Delfos, essa sacerdotisa, representando o deus Apolo, disse que o homem mais sábio do mundo era Sócrates. Sócrates, quando soube disso, ele ficou pasmo, e foi quando ele resolveu questionar as pessoas sobre coisas que elas julgavam saber. Então ele tinha predileção por questionar os mais sábios. E ele sempre se portava com muita humildade, como se nada conhecesse. Então ele sempre vinha perguntar a Cisne o que é direito, porque ele dizia que não sabia nada sobre aquilo. Determinado juiz, o que é justiça, determinado político, o que é político, o que é moral, o que é ética, porque ele julgava não saber nada com aquilo. E aí, através desse método dialético, né, dessa maiêutica socrática, ele percebeu várias respostas falsas, limitadas, contraditórias e brechas na resposta. E foi quando ele se tocou o que é que o oráculo de Delfos quis dizer. O oráculo de Delfos quis dizer que Sócrates foi o cara mais sábio do mundo, não porque ele sabia de muita coisa, mas porque ele era o único que sabia que nada sabia.
Ele era o único que reconhecia a própria ignorância. Ele era o único que dizia que o que ele conhecia era ínfimo, era uma gota d'água frente a um oceano feito doido. Então Sócrates percebeu que as pessoas se julgavam saber das coisas, mas as pessoas não sabem um conceito elementar de palavras que elas usam todo dia. Sócrates, ele olhava e vê que todos os dias, por exemplo, a gente julga uma coisa sendo boa ou ruim, uma coisa sendo gostosa ou não, uma coisa sendo justa ou injusta, mas quando ele perguntava para as pessoas o conceito dessas coisas, as pessoas não sabiam responder. Olha como Sócrates mostrava como nós somos ignorantes. Então eu tenho certeza que você, hoje mesmo, ou ontem, usou e usa todo dia palavras, e não só você, assim como eu, assim como toda a humanidade, a gente usa palavras e a gente desconhece o conceito dessas próprias palavras. Se não, tenho certeza que um dia você já olhou para um almoço e disse assim, que comida gostosa. E aí se eu te pedir para tu definir gostoso, eu não sei se você vai conseguir me definir. Talvez você consiga dar a sua opinião sobre o que é gostoso, mas um conceito sobre o que é gostoso, sobre o que é bom, ruim, sobre o que é justo, sobre o que é injusto, o ser humano não tem. Então Sócrates, ele perguntava às pessoas, desde o que os mais sábios julgavam saber, sobre justiça, sobre política, sobre direitos, sobre ética, sobre beleza, sobre conceitos mais elementares que a gente usa todo dia. E ele percebia que a gente não consegue conceituar de maneira adequada, e um conceito para ele ser adequado tem que ser um conceito atemporal, ou seja, que tenha validade no século de Sócrates, mas que tenha validade no nosso século também. E tem que ser um conceito que valha em todo o mundo. Então não dá para algo ser justo aqui no Brasil e injusto na Arábia Saudita, por exemplo. Ou é justo aqui no Brasil e na Arábia Saudita, ou não é justo em lugar nenhum. Então Sócrates, ele ficou pasmo, né? Ele ficou impressionado porque ele não se achava o homem mais sábio do mundo, mas aí ele percebeu que realmente ele talvez tenha sido escolhido pelo o mais sábio do mundo, porque ele era o único que se portava com muita humildade pelo de conhecimento, ele era o único que ignorava, que reconhecia a própria ignorância. As demais pessoas não, as demais pessoas acreditam saber muito, as demais pessoas utilizam conceitos, elementos, né, palavras, que nem elas mesmas conseguem conceituar. Forte, né, isso. Não sei o que, que vocês acham, mas eu acho isso tão forte, que eu acho que ele tem tanta razão. A gente usa tanto palavra que a gente não sabe conceituar, né? Aí a Bianca, meu namorado, quando quer me irritar, diz que Sócrates nunca existiu, vontade cheia de porrada. Sócrates não existiu, Bianca, mas você não está preparado para essa conversa. Enfim, mas realmente, pessoal, é muito forte. É muito forte você parar. É um balde de água fria que ele te joga dizendo assim, tá, Cine, tu acabou de dizer que essa aula é muito boa. Define aí bom para mim. Vai, galera, define o que é bom. Define o que é justo. Define nem direito a gente consegue definir o que é direito. Imagina as outras coisas, né? Então, para mim, realmente é mostrar o quanto a gente é ignorante mesmo. Ignorante não no sentido de ser pejorativo, tá, tudo? Ignorante não no sentido pejorativo, mas ignorante no sentido de como a gente ignora muita coisa que a gente julga saber, né? Uma coisa tão básica. O que é gostoso, o que é ruim, o que é bom, o que é mal, o que é isso, o que é... A gente usa palavras todos os dias e a gente tem uma opinião sobre o que é aquela palavra, mas a gente não consegue trazer o conceito daquela palavra, né? E foi muito o que Sócrates ele trouxe pra gente. Aí, turma, Sócrates ele teve predileção sobre essa tradição oral, de maneira que ele não deixou nada escrito, ele não criou nenhuma escola, nenhuma teoria, ele tinha seguidores, mas não teve uma escola como a Academia de Atenas, lá em Platão, como o Liceu, em Aristóteles, e a gente só conhece Sócrates por conta de 4 fontes. 3 delas eram super amigos de Sócrates, a gente já conversou sobre isso, Xenofontes, Aristóteles e Platão, e uma delas, que era Aristófanes, que era um comediante, era muito inimigo de Sócrates. Aristófanes criou uma peça teatral chamada As Nuvens, onde ele retratava Sócrates como um cara extremamente louco e extorquista. Então, ele retratou Sócrates como um cara que recebia dinheiro para ensinar as pessoas a como convencer os credores a não cobrarem as dívidas.
Por isso que foi colocado Sócrates como um extorquista. Então foi colocado Sócrates como uma pessoa que ensinava as pessoas a enganar as outras, como um louco. E aí Aristófanes escreveu essa peça, né, As Nuvens, esculhambando Sócrates. Então a gente só conhece Sócrates principalmente por conta de Platão, foi discípulo de Sócrates, extremamente apegado, né, ao mestre, ao Sócrates, mas também por Aristófanes e Xenofontes. Todas essas fontes são muito parciais, né? Então a gente não sabe se há um exagero ou não quando a gente traz aqui a questão do Sócrates. Ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, né? Ele é um divisor de águas, como a gente já conversou, assim como Platão é considerado. Beleza? Aí a Bianca, menos um ponto. Tem um poder de convencimento decidinho, viu? Olha, pessoal, toma aí. Babem a Bianquinha, viu? A Bianquinha chega, chora, pede não sei o quê, me manda mensagem no sábado à noite e não sei o quê. E aí eu digo, minha gente, deixa eu logo fazer o que ela quer, porque pelo menos eu ganho a minha paz. Bianca perfeita, adoro. Show. Turma, vamos lá. Aí, turma, o Sócrates, ele não só estudou essa questão, né, da maiêutica socrática, ele estudou sobre várias coisas. Ele estudou sobre filosofia natural, ele discutiu um pouco sobre a natureza, o universo, ele discutiu em especial sobre alma. No livro Fédon, você pode ver isso, sobre a imortalidade da alma. Muito da teoria de Sócrates, que aí depois ele juntou com a teoria de Pitágoras. Foi Platão, né? Platão pegou essa história de alma imortal de Sócrates, pegou o conhecimento de Pitágoras, já que Platão, além de filósofo, ele foi matemático e criou a teoria das ideias que a gente vai hoje. Mas Sócrates ele discutiu sobre muita coisa, não foi só sobre essas questões que a gente está conversando, não. Ele conversou sobre a filosofia natural, sobre a natureza, sobre de onde a gente vai, sobre alma. Ele envolveu-se muito com a política da cidade-estado. Ele não concordava com a democracia. A gente vai ver isso quando a gente for ver Platão, né, com mais detalhes, depois da AV1. Ele discutiu muito sobre o que seria a justiça. E a justiça, né, tem que ter um conceito que tenha validade, não só no Brasil, mas como eu já falei, né, em qualquer lugar do mundo, e tem que ter validade atemporal em qualquer tempo. Ele investigava muito a base desses conceitos que a gente usa todo dia. O que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, o que é belo, o que é feio. Ele discutiu muito esses conceitos. E aí ele percebeu que conceitos que a gente usa todo dia, mas a gente nunca pensa nesses conceitos, revela o tanto que a gente conhece, ou melhor, o tanto que a gente ignora, né? E Sócrates, eu já conversei também isso com vocês, ele compreende, ele tentou mostrar que a base de todo conhecimento é o autoconhecimento. Então, no pórtico lá do oráculo de Delfos, tinha a frase conhece-te a ti mesmo, dizendo que o pressuposto de todo conhecimento é você se autoconhecer, e aí ele tomou isso como dogma da vida dele, né? Para ele, o pressuposto de qualquer conhecimento é você se autoconhecer. Então, compreender o que nós somos é a primeira tarefa da filosofia. Então, é a partir daí que vem os demais conhecimentos. Sem dúvida, Sócrates fez muitos inimigos em Atenas, entre eles os sofistas, né, que usavam conhecimento para competir, usavam conhecimento para vender, usavam conhecimento para ensinar mentira, no ponto de vista de Sócrates. E os sofistas, ele tinha muita raiva, né? O Sócrates travou altas e altas discussões com os sofistas, mas Sócrates não fez só como inimigos os sofistas, mas também os grandes políticos, já que ele questionava muito a democracia. Daí porque uma das coisas que ele foi condenado foi por corromper a juventude, foi uma discussão que a gente travou na aula passada, e ele disse, se corromper a juventude for ensinar os outros a pensarem, realmente eu sou condenado por esse crime. O cara foi incrível, né? E não só discutir sobre alma, sobre filosofia natural, sobre o conceito das coisas, sobre o método dialético, mas Sócrates ele discutiu muito sobre o que é ter uma vida virtuosa. Hoje a gente não tem mais nem tempo de pensar, né, o que é uma vida virtuosa, o que é uma vida que te traz paz de espírito. Mas na filosofia da antiguidade, uma discussão constante é o que te traz paz de espírito. E para Sócrates, o que te traz paz de espírito é você fazer o que é a coisa certa
para você. Daí porque o primeiro pressuposto de tudo é você se autoconhecer. Você não precisa seguir os códigos morais da sociedade, até porque esses códigos morais da sociedade são muito cheios de contradição. Então, por exemplo, os nossos políticos, eles pregam muito uma moralidade, até políticos que são eleitos porque tem uma bandeira contra a corrupção, estão cada vez mais envolvidos, né, em esquemas de corrupção, ou pelo menos é o que demonstra, de rachadinhas, de lavagem de dinheiro, e continuam fazendo. Então, a sociedade, principalmente através dos nossos representantes, pregam uma bandeira, mas na prática acaba sendo outra. É muito cheio de contradição por parte de Sócrates. Isso já existia aqui. Ou mesmo nossos políticos que pregam tanto essa moralidade toda e que deve cuidar do povo, são os políticos que, quando fizeram a reforma da Previdência, mexeram no regime geral de Previdência Social, que é o que vai garantir a aposentadoria de um empregado doméstico, de um trabalhador, da grande maioria da população do Brasil. Essa grande reforma da Previdência que todos vocês viram, né, acho que pelo menos viram noticiar, não mexeu na aposentadoria de juiz, de promotor, de deputado federal, de militar, de senador. Nos grandes assim, centros de poder não foi mexido. Mas políticos que são eleitos com um discurso que vão cuidar do povo, na verdade, são os primeiros a não ir atrás de trazer os interesses do povo. Para você ver agora, foi aprovada a PEC emergencial para dar, mais uma vez, auxílio emergencial no valor máximo de R$250, cortando direitos de várias categorias do serviço público, deixando de ter concursos para ter novas vagas, proibindo a abertura de novas vagas para cuidar do Estado, mas eles continuam tendo os mesmos, mesmos 60 dias de férias, os mesmos subsídios, os mesmos auxílios. Então, ou seja, para Sócrates, ele já notava essa contradição da sociedade. E aí ele coloca que a sociedade vai cheia de código moral, mas a bem da verdade é muito contraditório o que se fala e o que se faz. O deve ser, como deveria ser e como é. Daí Sócrates ele prega, não siga esse código moral da sociedade. Faça as coisas da maneira que é certo para você, que assim você vai conseguir ter paz de espírito. Então, o que é certo para você? É mesmo com tudo isso, mesmo o governo, por exemplo, te tirando 40% do teu salário, o certo para você é você continuar ajudando o pobre? Então, continuar ajudando o pobre. Não, eu já pago 40% do salário para o meu governo, para o governo ajudar o pobre, eu não quero ajudar o pobre. Isso é certo para você? É certo para você. Então, para ele, ter essa vida virtuosa é ter paz de espírito. E como é que você acha a paz de espírito? Fazendo a coisa certa para você. Não sei se é uma boa recomendação, tendo em vista que o final de Sócrates, né, ele acabou sendo condenado, como todo mundo que se levanta contra os centros de poder, contra esses privilégios de grandes categorias que tem, todo mundo que se levanta contra esses privilégios, desde Sócrates até hoje, são aniquilados pela sociedade, né? Como a gente também já conversou sobre isso. E aí, turma, não sei se vocês querem falar. Bianca, Sócrates chatinho, mais perfeito que existe. E a Bianca perfeita, beleza. Vocês já estão calados hoje? O que está acontecendo, meu Deus? Já estão cansados, desse semestre? Ou não? Estão cansados, então... A pergunta não foi para mim, mas eu tô exausta. Desculpa, eu acabei nem ouvindo. Fala aqui de novo, que estava baixo para mim. Cansado da semana de prova. Imagino. Aí o Eduardo tá com sono, aí o Cauã depressão de terça cinzenta, a Rafa tá cansada da prova, aí a Ana Gomes também tá cansada. Turma, faz parte, mas saibam que vocês têm mais energia do que isso, pessoal. Vocês conseguem, vocês superam, isso é besteira para vocês, tá? Pelo menos todo mundo tá em casa, todo mundo tem um computador, um celular, um tablet para assistir essa aula, todo mundo tá matriculado numa das melhores universidades do Brasil, né? A gente tem mais do que ser grato, né? E tentar aproveitar essa oportunidade o máximo possível, certo? Então, quando vocês ficarem assim, não estou conseguindo, sabe que você é muito mais forte que imagina. Então, eu tenho certeza, eu mesmo tenho muita fé em vocês, que vocês farão grandes contribuições para a nossa sociedade, né? E todas essas questões que a gente vem conversando servem para a gente pensar. Algo que
o nosso sistema educacional nos tirou, né? E a gente trava muito essa discussão de que, infelizmente, no ensino médio, ensino fundamental é vomitando conteúdo na gente, a gente não tem tempo nem para pensar, e um conteúdo que a gente vai esquecer e não vai usar muitas vezes para nada, né? Ao invés de a gente aprofundar tanto questões relacionadas à matemática, física, química, biologia, a gente podia conhecer o que tem que conhecer mesmo, que é mais útil para a nossa humanidade, e ter mais tempo para discutir as coisas, ter mais tempo para discutir política, a conhecer um pouco mais sobre a política. Mas não, a gente acaba tendo um sistema de ensino que não dá nem tempo da gente saber ou de acompanhar o que esses nossos representantes estão fazendo. Enfim, é só um discurso que eu sempre trago para vocês, né? E aí, turma, o Sócrates discutiu muito sobre essa vida virtuosa, né? Sobre o que é virtude. E nessa vida virtuosa, o Sócrates gostava muito de achar o conceito das coisas. E o conceito, turma, para ele é absoluto. Ele trouxe a verdade, para ele era absoluta. Só existia uma que é válida em qualquer lugar do planeta, em qualquer tempo. Então a virtude, para ele, é um conceito absoluto, é a mais valiosa dos bens, e na opinião dele, para você ter uma vida virtuosa, uma vida de bondade, você deveria sempre buscar o conhecimento. Porque para ele, o ser humano em si, ele não deseja fazer mal a ninguém, porque fazer mal a alguma pessoa é contra a nossa consciência. Beleza, professor, então como é que você vê tanta coisa ruim sendo feita? Por exemplo, cortando direitos dos aposentados, dos velhinhos que tanto trabalharam para o nosso país, cada vez mais direitos deles sendo cortados. Como é que você vê isso acontecendo? Para ele, o mal vem da ignorância. Então o mal é perpetrado, o mal existe pela falta de sabedoria e conhecimento. Já que o conhecimento, ter conhecimento, você só vai adquirir moral se você tiver conhecimento. Por isso ele diz que o conhecimento é indissociável da moralidade. Eu só consigo ter moral se eu tiver conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, quando eu ignoro as coisas, aí é onde eu tenho um mal. Então ele diz que existe apenas uma coisa boa, que é o conhecimento, e uma coisa má, que é a ignorância. Então o mal existe, muitas vezes o ser humano faz o mal a outra pessoa, não porque ele quer, já que fazer o mal a alguém é contra a nossa própria consciência, mas muito porque ele é ignorante, né, nessa questão. E aí, turma, ele procurou cultivar muito conhecimento e não riqueza, né, não status dele, muito conhecido pela frase como só sei por nada sei, que sou um cidadão do mundo. E aí o nosso querido herói, nosso Sócrates, ele morre condenado, ele é acusado por 3 crimes, um deles é de corromper a juventude, conversamos na aula passada sobre isso. Outro é desacreditar nos deuses da cidade. Então os gregos eram politeístas, existiam deuses que você deveria cultuar e deuses que você não poderia cultuar, os deuses proibidos. E Sócrates foi condenado, né, foi acusado e condenado por não acreditar nos deuses de Atenas e cultuar outros deuses, os deuses proibidos. E finalmente, turma, ele também foi condenado, processado e condenado por ir contra a democracia, exatamente porque ele nunca achou que a democracia fosse a melhor forma de governar. A gente vai estudar isso quando a gente for ver Platão. Então esses foram os 3 crimes pelos quais esses 3 acusadores, que é Mileto, Anipo e Nicon, eles acusaram Sócrates. Acusaram Sócrates por esses 3 crimes, e Sócrates, durante o julgamento dele, ele mostrou muita falta de fundamentação jurídica, muita contradição, muita fragilidade nos argumentos do Mileto, do Anipo e do Nicon. Mostrou muita fragilidade, mas ainda assim, como Sócrates tinha mexido muito com os poderosos, como muita gente não gostava de Sócrates, já que Sócrates ele repreendia as pessoas, né, mostrava a ignorância das pessoas na frente das outras, e aí aconteceu o que a sociedade queria que acontecesse, ele foi condenado à morte por esses 3 crimes. Na época que ele foi condenado à morte, a Grécia vivia um período de anistia, e a tradição da época dizia que nessa época não cabia pena de morte, e ainda assim o Sócrates foi condenado à pena de morte. Foi dado para ele a oportunidade de trocar a pena de morte pelo exílio, ele não quis, porque ele disse que uma vida irrefletida, uma vida sem filosofar, não valia a pena, já que na cabeça dele estavam querendo colocar ele para o exílio para ele parar de filosofar, e ele disse que não ia parar de filosofar nunca. Daí porque uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, e aí ele não aceitou o exílio. Ele foi colocado no estabelecimento de segurança mínima,
ele podia ter fugido, não quis. Os próprios discípulos dele compraram os guardas, o guarda, né, para o guarda deixar ele fugir, o Sócrates não quis. E aqui está o retrato do dia em que ele tomou a cicuta e morreu nesse mundo, mas vive até hoje entre a gente. Não é à toa que a gente fala sobre ele, né? E aí, turma, que é um retrato que mostra o desespero dos discípulos dele, não muitos, né, para você ver. Conta a lenda que Sócrates expulsou esse cara aqui, chamado Apolodoro. Então Sócrates diz que esse cara estava incontrolável, ele chorava copiosamente. E aí Sócrates, sai daqui agora, sai. Aí o pintor retratou Apolodoro aqui no corredor, né, desesperado pela morte de Sócrates. Aqui está um guarda olhando. Esse guarda permitiria a fuga de Sócrates, e Sócrates não aceitou. Aqui está Platão, de costa para Sócrates, mas Platão não esteve nesse momento histórico. Na verdade, o pintor quis retratar Platão. Perceba que Platão ele é bem grande, né? Tanto é que o nome dele não era Platão. Platão é só um apelido de tão corpulento que ele era. E aí, Platão está representado aqui, mas ele não estava nesse momento histórico. E aqui mostra a indiferença, né, que Sócrates ele tem em relação à morte. Ele não olha nem para a cicuta, ele pega a cicuta mesmo com desprezo, aponta para cima, porque ele acreditava na imortalidade da alma, dizendo que desse mundo ele vai embora, desse mundo terreno, mas ele vai ficar para a eternidade. De fato, ele ficou para a eternidade. Tomou essa cicuta e morreu. Sócrates, o crossfiteiro, porque você com 70 anos, né, tem um corpo assim todo cheio de músculo, deve ser uma genética muito boa, né? Ou um exagero aqui do filósofo, né? Mas enfim, e aí morre o nosso herói, e a gente começa falando um pouco de Platão. Beleza? Até aí, tranquilo? Gostaram de Sócrates? Vocês revisaram, né? Porque no ensino médio eu acredito que vocês já tenham visto Sócrates. Show. Aí Sócrates morreu, mas ele vive até hoje entre nós. Maria Eduarda tá falando que é top. O Breno tá show. Beleza, então, turma. Aí, turma, eu pedi para os meus monitores fazerem questões envolvendo até Platão, tá? Na prova. Até eu acho que no simulado cobrou, né? Eu sei que eles explicaram essas questões. Se cair questões de Platão na prova, foram resolvidas pelos monitores. Mas eu vou falar algo sobre Platão aqui rapidinho, só para vocês entenderem um pouco a teoria das ideias. Mas aí depois da AV1, aí eu meio que recomeço o Platão, a gente conversa sobre ele, sobre essa questão até agora. Entendi agora porque é que a Bianca gosta tanto dele. Enfim, o Sócrates realmente é muito... Ele é muito importante, não? Divisor de águas da filosofia, incrível, um gênio, realmente. Show. Turma, o Platão, né? O Platão, ele tem dois momentos da vida dele. Um que ele vive com Sócrates, né? E que aí ele se frustra muito sobre toda a democracia ateniense, sobre essa condenação do Sócrates. Aí, quando Sócrates é condenado, ele vai para o sul da Itália. E o que é que tem no sul da Itália? A escola pitagórica, lembra aquela escola religiosa, da galera muito doida? E aí ele estuda com Pitágoras, ele vira um matemático, e quando ele volta para Atenas, ele funde o pensamento de Sócrates com o pensamento de Platão, com o pensamento de Parmênides, com o pensamento de Sócrates com o de Pitágoras, o pensamento de Parmênides com o pensamento de Heráclito, e ele faz a chamada teoria das ideias, teoria da reminiscência, teoria, alegoria da caverna. Nessa teoria das ideias, Platão é um filósofo muito dual. Para ele existem dois tudo. Existem dois mundos, existem a questão binária da filosofia que a gente já sempre conversou, né? O quente, o frio, o claro, o escuro, o masculino, o feminino. Então, Platão ele foi um filósofo muito dual. E para Platão existiam dois mundos. Esse mundo que a gente tem é o chamado para Platão mundo sensível. É o mundo dos sentidos. E Platão já dizia que esses nossos sentidos, eles nos enganam. Nada do que está acontecendo aqui realmente está acontecendo. Nada dessa forma. Para Platão, o único conhecimento que a gente consegue ter, o puro, o perfeito, o que tem razão, a gente só adquire por meio da razão, da racionalidade. Para Platão, quando a gente nasce, nosso corpo aprisiona a nossa alma. E a nossa alma, ela já nasce com conhecimento. Daí porque Platão é um inatista. Para Platão, existe esse mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, e existe o mundo das ideias, que é o mundo inteligível.
E é nesse mundo das ideias que tem a forma perfeita de tudo. É nesse mundo das ideias que a nossa alma passeia e enxerga tudo. Então, tudo que já foi criado e o que ainda vai ser criado, a nossa alma já conhece. Porque tudo que ainda vai ser criado está nesse mundo das ideias. O mundo das ideias tem a forma perfeita de tudo que está aqui nesse mundo material. Então, por exemplo, esse copo, esse celular, eu, você, que estamos nesse mundo sensível, nesse mundo dos sentidos, para Platão, a gente é a cópia imperfeita de tudo que é perfeito que está no mundo das ideias. Para ele, tudo que é tudo que é material é imperfeito. Esse copo, ele tem uma arranhadura, ele quebra, ele amassa. Eu morro, eu me firo. O celular quebra, o celular acaba a bateria. Então nós somos apenas sombras, nós somos apenas representações imperfeitas de coisas perfeitas que estão nesse mundo das ideias, nesse mundo inteligível, nesse mundo onde a nossa alma passa. Professor, você está falando que para Platão a nossa alma já nasce com conhecimento? E por que eu não lembro desse conhecimento? Exatamente porque quando o nosso corpo aprisiona a nossa alma, esses nossos sentidos, eles enganam e eles obscurecem o conhecimento da nossa alma. Então os sentidos atrapalham esse conhecimento que a gente nasceu com ele. A gente tem que raciocinar, racionalizar, esquecer os nossos sentidos para poder chegar nesse mundo das ideias. E essa teoria das ideias de Platão, ela é muito utilizada em filmes, em peças teatrais até hoje. É só você pensar em Matrix. Em Matrix, a gente está vivendo tudo isso aqui, mas isso tudo é uma Matrix. A bem da verdade, eu e você, a gente está em um casulo sendo cultivado por máquinas que colocam artefatos aqui na nossa nuca e esses artefatos, eles mostram esse mundo fingindo que a gente está nesse mundo. Quando a gente acorda, a gente vê que o mundo está destruído. O mundo, as máquinas destruíram esse mundo todo, esse mundo não é como a gente conhece. Então Platão, pessoal, num primeiro momento parece muito louco essas ideias dele. Mas no segundo momento, quando você para pensar, você vê que tem muita razão no que ele diz. Para ficar fácil, no livro A República, né, ele criou o mito da caverna, dizendo que as pessoas estão dentro de uma caverna, acorrentadas, olhando para as paredes dessa caverna que projeta sombra de coisas reais. E como a gente só conhece isso, a gente nasceu aqui nessa alienação, os nossos sentidos estão nos alienando, para ele, tudo que a gente está vendo é o mundo verdadeiro. É o mundo verdadeiro, só existe esse mundo aqui, por isso que a gente acredita tanto que é verdade. Mas na verdade é uma manipulação. É uma manipulação, seja da mídia, é uma manipulação de outras pessoas, nós todos estamos sendo manipulados. Para ele, nós estamos vendo sombra de objetos que pessoas passam na frente, e essas sombras vêm de um sol. Aqui é uma metáfora, tá, turma? Tem muita coisa que a gente encaixa aqui nessa metáfora dele. E aí a luz do sol bate no objeto real e projeta a sombra, e a gente só vê a sombra, mas acredita que a sombra é a vida. Que a gente precisa raciocinar, e só através da razão a gente vai alcançar o mundo ideal, o mundo das ideias. Ele diz, o mundo das ideias tanto existe que você consegue pensar num celular que não quebra. Você consegue pensar num celular que não descarrega. Você consegue pensar num teletransporte. De maneira que o mundo das ideias existe. E está tudo lá. Raciocine que você chega nesse mundo das ideias. Só que para ele o problema é que a gente gosta muito de zona de conforto. De maneira que a gente, quando sai, dói tanto a nossa vista alcançar a luz, a razão, porque a gente não está acostumado, que a gente acha que é um pecado e tende a voltar para a caverna. Então, por mais que a gente consiga raciocinar e sair da caverna, dói tanto que a gente tende a voltar para a nossa zona de conforto. E se você consegue sair da caverna e volta para avisar os outros vão lá, e te batem, dizendo que tudo que você está falando é mentira. Então, quando alguém chega tentando desalienar a galera vai lá e mata essa pessoa. E aí, só para vocês perceberem, uma forma super tranquila que Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, ele representou essa ideia, né, de Platão, da teoria das cavernas. Ele começa aqui, as sombras da vida, com o Piteco, com agradecimentos ao colega Platão. Passa o Piteco que corre atrás de um dinossauro, aí ele ouve barulhos dentro da caverna.
Bravo, muito bem, aí bate palma. Essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa. Vem vindo outra, que feia. Aí o Piteco entra na caverna e percebe que tem pessoas olhando para a sombra da caverna. Então o sol está refletindo no Piteco e eles estão achando que isso é a vida. Mas que forma mais feia, fica parado aí o tempo todo, fora. Aí o Piteco pergunta, ei moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Aí só tem uma parede. Você está atrapalhando. Lá vem outra, que aí para eles isso aqui é a vida, só existe isso, eles só conhecem isso. Ora, isso é só uma sombra. Aí chega o desalienado tentando avisar os alienados que eles estão alienados, né? Vocês deveriam admirar o dono da sombra. Você é que está enganado. A vida está aqui, na parede. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo está naquela parede. Aí o Piteco vai e entra na parede e diz assim, ei, o que é isso? Você não pode fazer isso, sai da frente. Tenho novidades para vocês. Vocês não querem apreciar a vida? Aqui tem uma, de verdade. Eu sou a vida e não essa parede. E aí os alienados, né, ficam com raiva do Piteco e saem correndo atrás dele até que saem da caverna. Quando eles saem da caverna e contemplam a vida, eles não conseguem olhar, já que eles estão há tanto tempo na caverna que dói nos olhos dele. Então, esse clarão estava cegando, isso é um castigo, não deveríamos ter parado para contemplar a vida, não deveríamos ter parado de contemplar a vida, melhor dizendo. Aí eles, vocês não estão acostumados com a luz, ou seja, com a razão. Vamos, amigo, abra os olhos devagar. E eles continuam na ignorância. E aproveitem tudo que tem para ver de fora. E eles continuam na ignorância. Então, turma, isso é um modo bem legalzinho, né, que o Maurício de Souza, com sua genialidade, ele explicou a caverna de Platão. Ele dividiu a alma em 3 partes, ele dividiu muitas coisas sobre isso, né? Ele tem uma discussão muito grande sobre alma, o Thiago. Aí a Camila vai sair, beleza? Show. Entenderam, pessoal, mais ou menos para Platão, essa teoria das ideias, a teoria da reminiscência. Reminiscência significa lembrar vagamente. Para Platão, a nossa alma lembra vagamente das coisas que ela viu no mundo das ideias. Tudo que ainda vai ser inventado já está lá no mundo das ideias, a nossa alma vai lembrar e vai construir aqui. É o que ele diz. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gostaram? Tranquilo? Eu vou acabar nossa aulinha. Lembre que na próxima quinta, nem na próxima terça, a gente não vai se encontrar aqui. Fiquem tranquilos, a prova está tranquila. Se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntar a Bianca, ela me pergunta, eu respondo imediatamente. Fiquem tranquilos que se tiver alguma questão para anular, eu anulo. A prova não é feita para derrubar ninguém, nem para deixá-los ansiosos. A prova é feita para vocês, porque tem que ser feito, né, para cumprir essa formalidade mesmo. Então é isso, vou parando de gravar a nossa aulinha. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima prova e um ótimo restinho de semana.